As pessoas passam a vida realizando seus desejos, realizando aquilo que sentem vontade, procurando suas realizações pessoais. As pessoas passam a vida sem procurar entender o que realmente elas vieram fazer aqui. As pessoas passam a vida sem procurar entender qual é o sentido da vida. Ora, nós somos criados por Deus, nós somos criados para Deus, e a nossa vida deve ser vivida para honrar e amar a Deus. Quando isso não acontece, nós perdemos a razão de viver. Hoje, nesse pequeno vídeo, nós vamos falar sobre os novíssimos do homem. E quais são os novíssimos do homem? Morte, juízo, inferno e paraíso. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. A cada dia o homem é tomado pela expectativa do avanço da tecnologia. Os cientistas descobrem um novo remédio, uma nova cura. Então doenças que antes dizimavam povoados, hoje são tratadas facilmente. O homem, desde os primórdios, busca a solução de seus problemas, uns com soluções imediatas, outros que precisam de pesquisas avançadas. Nos tempos atuais, já não existem pessoas que almejam o desejo da eternidade, o desejo da vida após a morte, mas de uma eternidade temporal, uma eternidade física. Já tem pessoas que congelam o próprio corpo para que no futuro possam ressuscitarem e ter uma vida normal. Mas o fato é, todos nós passaremos pelos novíssimos. E o que são os novíssimos? Novíssimo é a trajetória do homem no decorrer do seu último suspiro, ou seja, o que acontece quando terminamos a nossa jornada nesta terra. Desde os primórdios da Igreja de Deus, é costume meditar nestes termos, que hoje são tratados como banal, infelizmente, por nós católicos, inclusive por não poucos sacerdotes, a quem deveriam instruir e educar na fé a muitos. E esses novíssimos são constituídos de quê? Morte, juízo, inferno ou paraíso. Nós vamos falar sobre cada um deles. A morte. O que está preparado para morrer não receia a morte, qualquer que seja, ainda que venha de improviso. Santo Agostinho. Imaginai que estás vendo uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Considerai esse cadáver deitado, ainda no leito, com a cabeça pendida sobre o peito, os cabelos em desalinho, banhados ainda dos suores da morte, e dos olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acidentado, os lábios de cor de ferro, o corpo frio, pesado. Empalidece, treme, quem quer que vê. É o que nós vemos, é a nossa experiência quando nós vemos um cadáver. Quantas pessoas à vista de um parente ou de um amigo morto não mudaram de vida e não deixaram o mundo? Diz Santo Afonso de Ligório. No sentido temporal, a morte é o término da vida, mas, para o sentido da fé, é a consequência do pecado. Romanos 6:23. Haja visto que perdemos o direito da vida eterna
por conta do pecado original, pecado de Adão, do nosso primeiro pai, dos nossos primeiros pais. Quando os nossos pais, Adão e Eva, sucumbiram à tentação da serpente. A morte hoje é tratada com tristeza e muitas vezes não são aceitas facilmente por parte de quem fica. Mas para aqueles que nasceram da água e do Espírito, ela é um auxílio para entrarmos em definitivo com o Criador. Era comum os primeiros cristãos meditarem sobre a morte, visto que o martírio era algo normal, as pessoas morriam pela sua fé nas primeiras comunidades cristãs. O que nos deu vários mártires. Comum também no meio monástico a meditação sempre da morte, para observar como a vida é breve e o apego deste mundo é vão. Há quem diga que existam monges que cavavam a própria cova como exercício espiritual, ou até mesmo quando encontrava um outro, em vez de dizer bom dia ou boa tarde, já lançava a meditação mortal: lembra-se da tua morte. Quantas pessoas vivem na terra sem pensar que vão morrer? A morte parece algo tão abstrato. Mas um dia ela bate à nossa porta. Tudo isso pode parecer bizarro, mas se nos aprofundarmos no assunto, veremos que a morte, como já diziam os antigos, é a única certeza nesta vida. Como seria a sua vida se você não soubesse que um dia você morreria e iria ao encontro celestial? Como seria a sua conduta diante de Deus e dos homens, se soubesse que a vida é como diz o salmista: quanto ao homem e aos seus dias, são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e ao seu lugar não será mais conhecido. Salmo 103, versículos de 15 a 16. Como seriam nossas vidas, vícios, virtudes, choradeiras, preocupações, se soubéssemos que esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? É uma grande meditação que nós fazemos. Para quem será? Se nós soubéssemos hoje que morreríamos, qual seria a nossa atitude? O que nós fizemos, qual seria a avaliação diante do justo juiz? O nosso Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo é misericordioso, como Deus, mas também justo. E diante dele, nós mesmos vamos perceber o quanto poderíamos ter amado a Deus e não amamos. O quanto poderíamos ter vivido para este amor divino e não fizemos. Não será uma condenação do próprio Deus, mas uma condenação nossa diante dos nossos muitos pecados. Claro que não devemos ficar com a consciência pesada por este tema, visto que aqueles que seguem a Deus não têm que temer. Sabemos que somos fracos e limitados, por isso devemos receber a Santa Comunhão. Sim, a Santa Comunhão. Devemos nos preparar com a Santa Comunhão, com a confissão frequente, pelo menos uma vez por mês. Mas seria tão bom se pudéssemos fazer uma confissão toda semana, comungar todos os domingos, seguir os mandamentos da lei de Deus e da Igreja, nos preparar para esse dia que o Senhor nos pedirá conta. São Francisco de Assis dizia: louvado seja meu Senhor por nossa irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar, e ai dos que morrerem em pecado mortal.
Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. São Francisco de Assis, um cântico das criaturas. Agora vamos para o juízo. A morte é o fim do nosso prazo para aceitarmos a graça de Deus em nossas vidas. Após a morte, temos o chamado juízo, onde encontraremos a Deus face a face. Com Deus, para sermos julgados mediante as nossas obras, de acordo com o nosso conhecimento do Evangelho. No Novo Testamento são várias as passagens que afirmam a segunda vinda de Cristo, mas também é mostrado como a parábola do rico e de Lázaro, onde o pobre já recebe recompensa imediatamente após a morte, enquanto o rico é condenado, porque ele vivia uma vida de prazeres, enquanto o pobre Lázaro vivia uma vida de penitência, uma vida de renúncia, de sacrifício. É difícil e muita gente não aceita quando nós falamos de santidade. As pessoas dizem: não existe santidade, não existe santo. Isso é um absurdo, porque nós nascemos, nós fomos criados para sermos santos, para estarmos no céu. E estar no céu é ser santo. Então nós fomos criados para a santidade. É um absurdo dizer essa coisa de desejar ser santo é orgulho. Não, nós devemos desejar sim ser santo. Nós não devemos ser presunçosos e dizer que já somos santos. Mas desejar a santidade é uma causa salutar, é uma coisa boa. E nós devemos desejar. E nós devemos também temer, sim, temer e pensar no nosso juízo particular, quando nós estivermos depois da nossa vida diante de Deus. E aí, para cada homem, para cada alma, receberá a retribuição eterna a partir do momento da morte. Receberá a sua sentença. Isso é uma verdade. Nós podemos receber a sentença do purgatório. Sim, do purgatório, porque embora morramos em estado de graça, nós precisamos ainda sermos purificados, porque não podemos alcançar e estar com esse Deus que a suma da pureza se nós ainda estamos impuros. Então nós precisamos ser purificados para isso o purgatório. E se morremos em pecado mortal, o inferno, onde nós estaremos separados da presença de Deus por toda a eternidade. Ou então, melhor ainda, o nosso grande desejo, o paraíso, está na alegria de Deus para sempre. Esses são os novíssimos. Pensa que hoje você vive, amanhã você pode morrer. Hoje você atravessa a rua, faz os seus trabalhos de casa normalmente, mas amanhã é como se murchasse tudo. Um acidente, um infarto, um câncer, um problema de saúde pode retirar-lhe a vida. E aí, o que você terá para apresentar diante do justo juiz e do Pai misericordioso, da justiça e da misericórdia? Confesse, comungue, faça exercícios da boa morte. Existe um exercício muito interessante, muito bom, que é uma meditação sobre a morte, e eu recomendo
Em tempo oportuno eu colocarei como vídeo para que vocês possam meditar sobre a morte. E esse exercício para obter uma boa morte, preparação para a morte. E depois nós vamos ter aqui, mais para trás, ato heróico em favor das almas do purgatório, né? Então nós precisamos meditar. Ao longo do tempo, ao longo do que é possível, nós vamos agora colocar alguns exercícios de meditação para a morte. Meditação para o momento em que nós vamos cerrar os nossos ouvidos para os homens e abrir os nossos ouvidos para a sentença do justo juiz, do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, nosso justo juiz. Então, preparemos esse momento, olhemos, observemos sim quantas pessoas, embora jovens, têm uma vida tão tomada de forma tão repentina. Jovens que morrem de uma hora para outra. Parentes nossos que morrem de uma hora para outra. Lembre-se do dia do juízo, do dia em que nós estaremos enfermos ou de súbito a nossa vida será tirada. Porque esse dia é o dia que o tempo das nossas obras aqui estará acabado e começará então a sentença eterna. Pense nisso. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Nosso Senhor do Bom Fim, rogai por nós.